Olá pessoal, o tema que abordaremos agora é um tema muito polêmico. Atestado de fisioterapeuta tem valor legal? Antes de mais nada, deixo claro aqui que a minha posição é de interpretação das normas que temos, das leis que temos, sem nenhum juízo de valor a nenhuma categoria profissional. Pois bem, começamos hierarquizando as leis no Brasil. A lei de maior importância é a Constituição Federal, que, quando alterada, é feita através de emendas constitucionais. Para aprovar uma emenda constitucional, entre outros trâmites, o quórum de aprovação é de 3/5, ou seja, há necessidade de uma grande participação dos congressistas para que seja aprovada uma emenda constitucional. A lei complementar, segunda no ranking dessa hierarquia legal, para que haja aprovação há necessidade de maioria absoluta, 50% dos inscritos mais um. É mais fácil do que 3/5. Justamente por ser mais fácil, a hierarquia é um pouquinho inferior. Na sequência, as leis ordinárias. Essa, entre outros trâmites, o quórum de aprovação é maioria simples, ou seja, maioria dos presentes votantes. A gente percebe então que vai ficando mais fácil de aprovar a norma na medida que a gente desce essa hierarquia. Os atos administrativos são atos do Poder Executivo e não do Poder Legislativo. E eles existem para permitir a correta aplicação de uma lei, permitir uma maior regulamentação de uma lei. Temos como exemplo as portarias. A Portaria 3.214, editada pelo Ministério do Trabalho, por exemplo, estabeleceu as NRs, as normas regulamentadoras. Um pouco abaixo, uma vez que são resoluções de autarquias, que são órgãos da administração pública indireta, nós temos as resoluções das autarquias. Por exemplo, os conselhos profissionais, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Conselho Federal de Enfermagem, as universidades federais de uma forma geral, a Anvisa, a ANAC, são todas autarquias. E elas têm o poder de fazer as suas próprias resoluções para aqueles entes que elas agremiam. O que é importante quando falamos de hierarquia? É que uma norma inferior não pode contrariar uma norma superior. Esse é o entendimento do STF. Normas inferiores não podem inovar ou contrariar normas superiores, mas unicamente complementá-las e explicá-las, sob pena de exceder suas competências materiais incorrendo em ilegalidade. Essa é a primeira peça do quebra-cabeça que estamos montando para falar do valor legal do atestado do fisioterapeuta. Antes de entrar a miúde nesta questão, falemos de uma outra. A hierarquia entre os atestados médicos. De uma forma bem resumida, a Lei 605 de 49 coloca que existe sim uma hierarquia, colocando que o atestado médico que vem em primeiro lugar é o atestado do médico da instituição da Previdência a que estiver filiado o empregado. Em segundo lugar, do médico do SESC ou SESI. Em terceiro lugar, do médico da empresa. Em quarto lugar, do médico do SUS. E em quinto lugar, de qualquer outro médico que o trabalhador ou o paciente escolher. Normalmente, um médico da iniciativa privada. Pode uma empresa se recusar a receber algum atestado para fins de abono de falta ao trabalho? Pois bem, segundo a lei que vimos, a hierarquia do atestado médico da empresa, ela está superior ao do atestado médico do SUS e do atestado médico de um médico particular, da rede particular de atendimento. Nesse caso, justamente por essa hierarquia, o médico da empresa
Ele sim, não a empresa, o gestor da empresa, porque não tem conhecimento de doenças, não tem conhecimento das consequências de uma doença. Agora, o serviço médico da empresa, com base na Lei 605 que acabamos de ver, esse sim pode discordar dos termos de um atestado trazido pelo empregado e emitido pelo médico do serviço público ou médico particular. Isso é bem possível. O próprio Conselho Federal de Medicina coloca no parecer 10 de 2012 o seguinte termo: o médico do trabalho pode discordar dos termos de atestado médico emitido por outro médico, desde que justifique essa discordância após o devido exame médico do trabalhador, assumindo as responsabilidades pelas consequências do seu ato. Então, essa possibilidade de discordância do atestado, ela é possível sim, através do médico da própria empresa. Por lei, além de médicos, quem mais pode emitir atestados para fins de abonos de faltas trabalhistas? Percebam que o slide destaca a palavra lei. Por que isso? Volto à hierarquia das leis que nós vimos. Existem as leis complementares, as leis ordinárias. Nós falaremos agora por lei. Nós não estamos falando de resolução de conselho profissional que tem uma hierarquia inferior. Por lei, ou lei ordinária ou lei complementar. Mais especificamente falaremos de leis ordinárias. Quem é que pode emitir atestado para fins de abono de falta ao trabalho? Nós vimos então que a Lei 605 de 49 falou apenas de médicos de nenhuma categoria. No entanto, a Lei 5081 de 66 conferiu também ao cirurgião dentista essa possibilidade. Compete ao cirurgião dentista atestar no setor de sua atividade profissional estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego. A Resolução 658 de 2002 do Conselho Federal de Medicina vem no sentido de sedimentar o que foi descrito nessas leis. E ela coloca: somente aos médicos e odontólogos, estes no estrito âmbito de sua profissão, é facultada a prerrogativa do fornecimento de atestado de afastamento do trabalho. Portanto, por lei, só médicos e dentistas têm a prerrogativa de emitir atestado para fins de abono de falta ao trabalho. E aí merece uma reflexão. Essa mesma resolução do Conselho Federal de Medicina, 1658, coloca um artigo, ao meu ver, polêmico. Os médicos somente devem aceitar atestados para avaliação de afastamento de atividades quando emitidos por médicos habilitados e inscritos no Conselho Regional de Medicina ou de odontólogos, nos termos do caput desse artigo. Uma das funções do médico da empresa é avaliar os empregados que trazem atestados. Conforme essa resolução, o médico da empresa deve avaliar então apenas os atestados trazidos ou por médicos ou odontólogos. Tenho pessoalmente reservas quanto a essa conduta e vou explicar por quê. Imaginemos um atestado trazido por fisioterapeuta. Alguém pode falar: mas Marcos, você acabou de dizer que por lei só médicos e odontólogos podem emitir atestados. Tudo bem, mas existem conselhos profissionais que fazem resoluções permitindo aos seus profissionais a emissão de pareceres, relatórios e até atestados. Vamos imaginar então que o médico da empresa fale: não, eu não vou nem olhar esse paciente, porque o atestado que ele traz não é de médico e nem de odontólogo. Legalmente e até eticamente, ele estaria agindo de forma correta. No entanto, pensemos numa situação trágica, que o atestado desse outro profissional, que eu coloquei sendo fisioterapeuta, mas poderia ser qualquer um outro profissional, estabelecesse um prazo de afastamento ou sugerisse um prazo de afastamento de 15 dias. E justamente nesses 15 dias, esse funcionário, esse empregado acidenta-se, e até um acidente grave. Vamos imaginar que esse mesmo empregado entrasse amanhã na justiça contra a própria empresa e dissesse: olha, eu tinha em minha mão um atestado de um profissional que não é médico,
mas que traduzia o meu clamor por um tempo de afastamento. Justamente por esse tempo de afastamento não ter sido respeitado, justamente por não ter sido me dada sequer a oportunidade de ser ouvido e atendido pelo médico da empresa, eu me acidentei e por isso eu mereço uma indenização em virtude dessa grave atitude desta empresa, que sequer me permitiu ser atendido pelo serviço médico dela, apenas pelo fato de eu não ter levado um atestado que não era nem de médico nem de odontólogo. Fica uma situação complicada para a própria empresa. Portanto, nós advogamos o seguinte, que o médico da empresa deve atender o empregado, independente de quem tenha feito o atestado. A saúde do trabalhador está acima da questão legal de quem pode e de quem não pode. Portanto, o nosso entendimento, com todo respeito à resolução do Conselho Federal de Medicina, mas com todo respeito mesmo, é que, ainda que o atestado tenha sido emitido por um outro profissional, o médico da empresa se atenha ao exame clínico, à saúde do empregador e não apenas a um documento para basear a sua negativa de atendimento. Esse é o nosso entendimento à luz das legislações que temos hoje, 10 de agosto de 2012. Muito obrigado, fiquem à vontade para emitir a sua opinião, as suas discordâncias. Esse é um assunto polêmico há muito tempo. Nós não estamos aqui fechando a questão, apenas emitindo a nossa opinião de forma fundamentada para que essa discussão se estenda cada vez mais aprofundada. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.